Professor hipotético que se acha o melhor professor do Brasil e que vai falar do salário dos outros, tá? Que não dá aula em sala de aula há 20 anos e que vai falar do salário dos coitados que estão em sala de aula lá, tomando xingo de aluno. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blá Blá, trazendo mais uma polêmica desse começo de ano. A gente vai falar sobre educação, que é um tema que nós gostamos bastante. Nós vamos falar de salário de professores, que é um tema que nós gostamos bastante. E nós vamos falar mais uma vez de gente falando aquilo que não sabe, simplesmente tirando a sua opinião do bumbumzinho. Então hoje nós vamos falar sobre um comentário supostamente feito por um professor, sobre um professor do YouTube, supostamente da biologia, supostamente num podcast famoso e supostamente replicado depois no Instagram, em que esse professor, o bicho é professor, ele é professor, ele já deu aula em sala de aula, em que esse professor, supostamente biólogo, supostamente, fez uma declaração dizendo que o professor brasileiro não precisa de aumento de salário, dizendo que os professores brasileiros são ruins, dizendo que o problema do professor brasileiro é o sindicato, é o sindicalizado, é que o cara quer direito, mas dá aula ruim, que se todo mundo fosse bom como ele, o professor ganharia 30 mil reais por mês, que ele conhece, supostamente, professores que ganham, um professor ganha de 5 mil, de 5 a 30 mil, e que está reclamando de barriga cheia. Os professores brasileiros ganham demais, certo? Então tá bom. Então o que o Emílio fez? O Emílio fez o que o Emílio gosta de fazer, né? O Emílio foi pesquisar. Então será-se que o professor brasileiro ganha 5 mil reais por mesmo? Será-se que tem professor brasileiro que ganha 30 mil reais mesmo? Será que isso são vozes da cabeça desse professor do YouTube que ganha uma fortuna vendendo curso, que parou de dar aula em sala de aula porque ganhava pouco e começou a dar aula na internet? Será que isso tem fundamentação ou ele está falando merda? Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa. E aí aqui eu vou ler para vocês o seguinte. Prestem atenção. Eu vou ler para vocês o seguinte. Eu vou ler para vocês a média salarial dos professores brasileiros de acordo com o lugar que eles dão aula. Olha que interessante, hein? É dado que eu estou trazendo para vocês. Eu não vou falar de 5 mil a 30 mil, eu vou falar de média salarial. Olha que legal, hein? Então, vamos lá. Um professor de educação infantil no Brasil ganha, em média, R$ 2.326,00. R$ 2.326,00. Um professor de ensino fundamental, que é aquele que vai ensinar o básico à criança, que vai ensinar a criança a ler, escrever, conta de matemática, ganha, em média no Brasil, R$ 2.500. Certo? Lembrando que a Lara falou, um professor no Brasil de ensino infantil e fundamental não ganha nem 2 salários mínimos. Nem 2. Beleza? Eu não tenho desvio padrão aqui, Márcio. Não tenho desvio padrão. Devia ter, mas não tenho. Mas eu vou mostrar outro dado daqui a pouco, tá? Um professor de ensino médio no Brasil ganha, em média, R$ 2.872. Beleza? A gente não chegou a 5 mil
nem no ensino médio. Um professor de ensino médio no Brasil vai ganhar 2 salários mínimos. E isso trabalhando em 3, 4 escolas diferentes. Sucesso? Beleza? Se o cara der sorte, ele trabalha em 2 escolas. Ele trabalha em sala de aula pelo menos 30 aulas por semana. Fora todo o trabalho que ele tem fora de sala de aula. Beleza? Vamos lá. O professor de ensino técnico no Brasil, técnico, ganha em média R$ 3.988. Então a gente já passou pela maioria dos professores. E aqui, esse suposto biólogo, suposto professor do YouTube, suposto entendedor de educação, dos problemas da educação brasileira, que coloca a culpa no professor do que está acontecendo na sala de aula e fala que o professor não merece aumento porque ele ganha pelo menos R$ 5.000, é isso que ele fala no vídeo, de 5 a 30 mil, ele estava falando de um cara que dá aula no técnico e ganha 4. Então tá bom. Mas a gente chega nos 5.000, não chega, Emílio? A gente chega. A média de salário do professor de ensino superior, e um professor de ensino superior ele tem que ter pelo menos mestrado, é de R$ 5.000. Certo? E aqui a gente tá falando de média. Então um cara vai ao maior podcast, supostamente, vai ao maior podcast do Brasil, falar que o professor brasileiro não precisa de aumento. Falar que o problema do professor brasileiro não é salário. Falar que o problema das escolas não é a sala cheia, o problema é que o cara dá aula mal. Ele dá um exemplo, nossa, tem uma amiga minha, tem um case de professora de cursinho e eles mostram o sucesso que isso pode ter. Esse cara, ele está falando que uma classe que deveria ser extremamente valorizada no Brasil não ganha 2 salários mínimos. E ele é contra o aumento porque ele fala que o professor já ganha mais e que o sindicato que é o problema. Tá? Então tá. Então, Emílio, você tá aí falando que o salário do professor brasileiro é baixo, mas será que é baixo mesmo? Será-se que é baixo mesmo? Então eu vou colocar aqui na tela um dado que eu já mostrei para vocês em uma outra live. Então vamos ver. Então aqui na tela a gente vai ter os países mais ricos do mundo e nós vamos ter o salário dos professores em dólar e corrigido pelo poder de compra. Tá? Beleza? Então, os países mais ricos da OCDE e o salário dos professores corrigido pelo poder de compra. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso gráfico. Beleza? O que eu tenho aqui, ó, é em milhares de dólares por ano. Então, de 0 a 160 mil dólares por ano. E o que eu tenho aqui são os países da OCDE. Essa daqui, ó, é a média da OCDE. Tudo que está à esquerda está acima da média. Tudo que está à direita está abaixo da média. Beleza? Tranquilão? E o Brasil está em penúltimo lugar. Em último lugar, na verdade, empatado com a Letônia. O nosso professor é o professor que tem o menor salário comparado com outros 20 países da OCDE. O menor salário. Eu vou repetir essa frase porque eu adoro essa frase quando eu escuto um cara falando que o problema do professor não é salário. Ele tem o menor salário. Vamos partir do princípio de que eu, Emílio, sou um bom professor. Por que o bom professor? Então, partindo do princípio de que o bom professor existe, iluminado por Deus, com aquela luz divina caindo nessa minha careca e falando, te dou a habilidade
de ser um excelente professor. Como se professor bom não fosse formação. Porque aqui a gente não está falando nem de formação. A gente está falando do professor hipotético que nasceu iluminado. O professor hipotético que tem um canal gigantesco no YouTube que ganha milhões de reais fazendo curso e tendo cursinho. Professor hipotético que se acha o melhor professor do Brasil e que vai falar do salário dos outros, tá? Que não dá aula em sala de aula há 20 anos e que vai falar da porra do salário dos coitados que estão em sala de aula lá, tomando xingo de aluno, trabalhando em periferia, se arrebentando. Então vamos falar desse cara. A pergunta que eu faço para ele é por que ele não está em sala de aula ganhando esse salário maravilhoso que ele diz que o brasileiro ganha, já que ele é tão bom. Já que ele acha que o salário deveria ser determinado pela meritocracia, pelo resultado do professor. Se ser professor é tão bom, por que ele não está em sala de aula? Por que ele está vendendo curso na internet? Por que ele abandonou a sala de aula? Ah, é para atingir mais pessoas. É porque eu sou um ser iluminado, que quero levar conhecimento, blá, blá, blá. Eu ia falar um palavrão gigantesco, mas não vou falar. Tá? Então vamos lá. Não existe bom professor de nascença. Não existe alguém que dê 30 horas de aula por semana, ganhando 3 mil reais por mês e que trabalha pelo menos mais 30 em casa e que tem 500 alunos que dá uma boa aula. Não existe esse professor. E a culpa não é do professor. A culpa é de um sistema educacional quebrado, que não valoriza o funcionário, que não dá formação continuada, que paga péssimos salários, que faz o cara trabalhar muito mais do que ele deveria, que faz com que o ensino seja impossível de ser individualizado, porque o professor tem 600, 700, 800 alunos, porque o cara dá 12 fucking aulas por dia. Então, a próxima vez que esse indivíduo ou qualquer indivíduo hipotético falar que o problema da educação no Brasil é o chão da fábrica, é o professor que está lá presente em sala de aula com 40 alunos tentando ensinar biologia para o aluno que foi para a escola comer, a gente tem que falar para ele fazer isso por 2 anos. Para ele entrar em sala de aula e levar o dom dele para uma escola de periferia por 2 anos. Dando 6 aulas de manhã e 6 aulas à noite. Pegando o cara de 16 anos que trabalhou o dia inteiro e ensinando para o cara o que é uma mitocôndria. O dia que isso acontecer e ele estiver ganhando R$ 2.800 por mês, e aí a gente pode discutir se o salário dele deve aumentar ou não, porque ele vai dar resultado. Afinal de contas, ele tem um dom. Afinal de contas, ele nasceu iluminado com o cu para a lua. Aí sim a gente pode falar que o salário dos professores deve ou não deve aumentar. Como no outro vídeo que eu falo de cotas, ele está trazendo uma informação que ele tirou do cu dele. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando quando ele está falando de salário. Não é sobre meritocracia. Tem professor ruim? Claro que tem. Tem engenheiro ruim. Tem um monte de gente que não trabalha bem. Mas se a condição for a condição que é para os professores, trabalhar bem é muito difícil. Eu, com uma evidência anedótica, conheço pessoas que são incríveis professores. E que a força de vontade desses professores foi destruída em 20 anos de magistério. Em que o cara trabalha há 20 anos, ele tem todos os bônus que você puder imaginar, e ele ganha R$ 3.400 para ficar 36 horas em sala de aula. 36. Certo? Então é isso. É sobre isso. Então o cara, ele acha que além de ser iluminado, ele é o detentor da solução da educação no Brasil. E ele não tem a menor ideia do mundo que ele está trazendo.
Da próxima vez, o que a gente precisa fazer é mais vídeo criticando esse tipo de comentário. É mais vídeo falando para ele abandonar a carreira dele, então, e vai ser incrível lá em Itaquera, nas escolas de Itaquera. E, de novo, deve ser incrível dar aula em Itaquera, mas fácil não é. Vai lá para Capão Redondo dar aula. Vai lá dar 60 aulas no interior do Brasil. Vai lá dar aula numa sala de aula que tem uma fila, que é a quinta série, na do lado é a sexta série, da do lado é o 7º ano, na do lado é o 8º ano e da do lado é o 9º ano. E você vai dar aula para toda essa galera junta. O dia que você for dar aula desses lugares ganhando R$ 2.300 e conseguir ter um resultado excelente, aí a gente conversa sobre isso. Tá bom? Beleza? Era isso. As discussões sobre educação, sobre temas complexos, nunca têm resposta simples. A gente sempre precisa analisar esses temas com profundidade. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, dá uma olhadinha lá no nosso Catarse, porque aí você nos ajuda demais. E até a próxima. Deixa um comentário também. Falou, valeu e tchau!